Em uma noite comum, um garoto diz estar com fome. Mal ele esperava que na loja, a essa altura, um saqueamento estava sendo feito. Com isso, as pessoas saem desesperadas. Uma das garotas se esbarra no rapaz que deixa cair o seu celular. O ladrão da loja sai ameaçando o garoto e vai para cima deles, e as garotas ficam com medo. Essa seria a hora de mostrar coragem, então ele vai para cima do homem, o derrubando. Só que o pior aconteceu. Parece que ele foi ferido. Nisso, as garotas vêm correndo atrás dele, perguntando se está bem. Mas na verdade, o mais certo seria dizer que bom que elas estão bem, pois a sua vida acaba aqui, tudo de repente sem deixar nada. A não ser que ele despertou dizendo não conhecer esse teto. Seria um hospital? Pensando que ajudou, mas não merecia tanto luxo assim. Uma de suas serviçais o olha chamando de Mestre Caim. Sua mãe está muito feliz de vê-lo quando se olha ao espelho, percebe que encolheu de tamanho. Acalme-se, vou mandar preparar algo. O nome da serviçal se chama Sylvia. Ah não, que lugar é esse? Sylvia? Mãe? Que seja. Acabei virando um garotinho reencarnado como nas light novels. Mas agora que sabe disso, ele precisa verificar os arredores. É normal que tudo fique bagunçado porque o principal não entende nada. Sylvia chega e o serve sua sopa. Apesar dele não sentir gosto de carne ou legumes, Sylvia é cuidadosa, além de alimentá-lo, deixando ele em uma situação bastante confortável. Mas mesmo assim, o garoto perguntou várias coisas que estava na dúvida. Sim, seu nome é Caim von Silford, de apenas 3 anos. Seu pai Garm, sua mãe Sarah e também tem uma irmã 2 anos mais velha que ele, chamada Rainey. A Sarah é a segunda esposa e parece que a primeira chama-se Maria, que tem 2 filhos, Jim e Alec. Isso faz Caim o terceiro filho homem do Garm, que é um marquês de seu próprio exército, impedindo de outras nações invadirem a fronteira, e ao sul da Grácia, parte do reino Scourge, que é gerenciado por ele, está a floresta de monstros. Mas existem aventureiros bem treinados, então não precisa se preocupar. Existem os que sabem usar magia. Caim deseja usar magia, mas ela disse que do começo agora seria bom aprender a ler e escrever. Quando ele soube que existe magia, sua motivação para ficar neste mundo aumentou desde então. Porque antes ele perdeu seu avô, que era seu último familiar. Vivia sozinho e não tinha nada a perder. Seu pai disse se ele sabe escrever, e sua irmã disse que ele já sabe, além disso, fazer contas. O garoto deve ser um gênio, disse sua mãe. Mas o seu pai acha estranho, que desde então ficou com febre e acordou dessa maneira. Tudo o que ele quer é conhecer melhor os dons deste mundo, pedindo ao seu pai que lhe conceda a ordem de lhe ler livros sobre magia e histórias do reino. Sua irmã disse que, assim como ela, Caim precisa ser batizado. Pode estudar muito mais de fato, mas levará até 5 anos para conseguir. 5 minutos? Só se for. O garoto aprendeu rapidamente a magia de fogo, mas por que tão rápido, pensou ele. Calma. Controle-se ou vai queimar a casa, Caim. Espera, a sua irmã disse que o conhece bem. Tem estudado sobre o mundo de fora escondido, mas que bom que ela só disse isso. Pelo jeito não viu. Depois disso, Rainey veio em seu quarto todos os dias para ensinar sobre o reinado de 300 anos de Esfort e como o primeiro rei começou uma aventura antes de construir o reino. Seu nome é Yuya. Além disso, ensinou que existem elfos, anões e o povo fera deste mundo. Mal consegue esperar pelo seu batismo daqui a 2 anos. E assim o dia chegou. Não que ele cresceu muito, mas já dá para notar uma certa diferença. A hora está próxima, vendo o mundo afora e as pessoas o admirando. O que sempre sonhou. Tem construções antigas, soldados, monstros perguntando à sua irmã como é ser abençoada com a magia de status. Rainey o mostra além da conta, mas ele disse que estava surpreso que consegue usar 3 elementos na magia. A sua mãe disse que ela recebeu a bênção de nível 2, do deus da magia. Afinal, vai de 1 até o 5º. Quanto maior, será melhor. A afinidade dos deuses. Essa bênção é usada para determinar a quantidade de mana necessária para ativar uma magia sendo realmente útil, e a bênção será concedida por um deus. A crença de Marineford é dedicada à adoração de 7 deuses. Agora a informação foi passada a eles que chegou aos 5 anos. Caim, sua vida será dedicada a servir bem aos deuses, os que criaram este mundo e observam. Iluminem o caminho que ele irá seguir. E do nada surgem risadas, e Caim vai parar diante dos deuses. Ele está assustado, mas não acharia que apareceria assim de repente. Seu nome é Zenon, o deus criador deste mundo. É só um velho vestido de cosplay de deus.
Como sou Deus, posso te ouvir, garoto, disse ele, dando a palavra Rime, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, dizendo que sua morte estava fora dos planos. Estava protegendo duas garotas, certo? Mesmo que não fizesse isso, o cara mal iria tropeçar e seria segurado pelas outras pessoas ao redor. Ou seja, você morreu para nada. Mas bem, no final das contas acabou fazendo certo. Por isso receberam um pedido do Deus da Terra e assim foi reencarnado. Pensou até em selar suas memórias, mas por algum motivo desconhecido se lembrava do que aconteceu aos 3 anos. Caim disse que como sua memória voltou cedo, pode aprender a ler e estudar sobre magia além de ter uma vida feliz com seus pais e irmã. Reno, a deusa da magia, após escutar isso, diz que irá abençoá-lo. Zenon também aceita e está certo que o verá de novo. Samos, o deus da guerra, irá abençoá-lo para que fique forte e se treinar. Green, deus da tecnologia, irá exercer sua bênção. Agora pode usar o seu conhecimento do mundo anterior para praticar agora, só não exagere muito. Panam, deus do comércio, com sua bênção conseguiria avaliar itens e ter uma enorme variedade de coisas. Bela, a deusa da terra, também irá dar a sua proteção. Caim recebeu tudo agora com a despedida dos deuses. As estátuas nunca brilharam tanto. Seu pai pede para ver os seus status, mas ele finge uma dor de barriga e sai correndo para ver qual foi o resultado de tudo isso. Nossa, está tudo no mais alto grau avançado e ele está no 10º em tudo, sendo que isso iria até o 5º, e agora? Precisa arrumar um plano para ninguém descobrir isso. Zenon manda uma mensagem dizendo que ele pode muito bem usar um de seus dons para disfarçar os seus status. Ao chegar, todos comemoraram o progresso do dia de hoje, e ao mostrar seus status para sua família, deixaram todos espantados. Sua mana está acima do normal, ninguém possui tal poder. Caim se esqueceu de arrumar isso. Nem mesmo os magos do templo têm esse nível de magia. Não importa o trabalho, ele está com a vida ganha. Seu pai disse que seu status é incrível, mas não mostre isso a mais ninguém. Poderá ser visto como uma ameaça ao reino. Um passo errado e o governo irá ficar vigiando. Chegando em seu quarto, vê um livro de magia de invocação. Achando que poderia invocar bichos fofos, realiza o ritual, mas acabou libertando um monstro que vem a atacá-los e com um leve déjà vu na sua mente. E antes que isso se repita, ele usa sua magia de selamento e cai no chão achando que ele iria morrer, mas não. Parece que está tudo bem. A sua irmã diz que vai buscar ajuda, mas Caim informa que não é necessário. Naquele dia, as duas choraram, mas dessa vez estão sorrindo. No dia seguinte, Caim avisa a população que graças a todos conseguiu chegar aos seus 5 anos. Mesmo sem experiência, espera poder ajudar a todos. Apesar de não poder herdar essas terras por ser o 3º filho, seu desejo é explorar todos os lugares possíveis, aprender e ajudar a conhecer muitas pessoas diferentes. Caim tem como objetivo se tornar um aventureiro. Agora, com tudo upado ao máximo, qual será o destino desse garoto? Após dizer que deseja ser um aventureiro para o povo do reino, o seu pai disse que para tal coisa precisa estudar ainda mais. Irá contratar um professor particular para ele. Caim está animado imaginando como seria ele, um ogro? Uma bruxa? Assim ele foi chamado para receber e ao se teletransportar caiu de cara nas visitas. Essas são as professoras Millie e a professora Nina. Caim também se apresenta dizendo que na verdade reencarnou neste mundo como um nobre e por algum motivo todos os deuses o deram nível 10 de bênçãos. Por isso seu status é exagerado, mas isso é um segredo. Millie diz que será sua professora particular. Nina fala, mas Caim percebe que ela é uma elfa. O importante é que irá começar seu treinamento. Primeiro, irão começar com a arte da espada, pedindo para fazer alguns movimentos para observar. Millie fica surpresa para seus movimentos, porque são muito mais do que eles poderiam imaginar. Apesar de que ele tem 5 anos de idade, então ela o desafia que quando recebe seus golpes, pergunta se ele realmente tem essa idade. Sim, acabei de ser batizado. Ele é um espadachim habilidoso? Nina disse se ele tem a bênção do deus da guerra. Caim disse que sim, apesar de seu pai não dizer a ninguém que não seja da sua família. Millie disse que assim não vai aguentar e pede para que ele peça a Nina para ensiná-lo magia agora. Nina tem a bênção da deusa da magia level 3, mas Caim já leu os livros suficientes para isso, mostrando seus poderes: bola de água, bola de fogo e tiro de pedra. Se for para ser iniciante, já sabe de tudo. Nina disse que só para usar magia sem conjurar já precisa de muito treino. Esse garoto é um gênio. Até mesmo entre os magos sábios, ninguém possui todos os elementos dessa forma. Millie disse que desse jeito não tem nada para ensinar.
Caim pede a elas duas que ensinem então aulas fora. Na verdade, ele nunca saiu da mansão a não ser para o batismo. As duas talvez decidirão levar Caim para treinar fora, mas primeiro tentará convencer o seu pai, dizendo a ele que Caim ultrapassou um espadachim comum, assim como um mago. Se ensinar o intermediário, poderia destruir a mansão. Ele concorda, mas porém Caim deve voltar antes do pôr do sol. Ao sair, fica encantado por ver a luz do dia. Um mundo de aventuras se inicia. Nina pede a ele que faça magia de nível médio. Caim usa o seu fogo que consome tudo e fazem as duas caírem com impacto. Parece que exagerou um pouco e ficam impressionadas que sua mana está intacta, até sentir a presença de um coelho maligno que, ao tentar atacá-lo, Caim usa sua lança de ar. Agora que derrotou seu primeiro adversário sem nenhum esforço, diz que deseja mostrar a sua mãe e a sua irmã. Millie, ao ver Caim usar sua caixa de habilidade, pensa em comprar uma bolsa mágica. Precisam caçar mais criaturas e Nina usa seu poder de detectar e lá está, a 300 metros dali. Caim pergunta como ela fez isso e tenta imitar, o que deixa as duas chocadas porque conseguiu fazer perfeitamente isso. Localizando coelhos malignos à frente, normalmente não dá para fazer essa magia de primeira. O trio enfrenta as criaturas até que um dos coelhos escapa do golpe de Caim. Ao tentar segui-lo, as duas mestras dizem que ali é perigoso porque existem mais monstros perigosos. Uma vez a cada algumas décadas, eles fazem uma rebelião e atacam a cidade em massa. Por isso as muralhas da cidade são tão fortificadas. Millie disse que ele tem que se tornar um aventureiro muito poderoso. Assim poderá ser o guardião da cidade. Mais à frente, um dia, ele irá descobrir. À noite fica surpreso porque subiu para o level 8, tão rápido por apenas derrotar coelhos. Se descobrirem desses status, nem interrogado vai ser, já vai direto para a execução, pensou ele. Caim só quer uma aventura tranquila. Os deuses realmente deram uma boa zoada no coitado do Caim. No dia seguinte, antes de treinar novamente, as professoras disseram a ele que imaginaria que ele consiga derrotar monstros mais fortes, então pensou em passar na guilda e pegar informações de novos monstros. Caim fica empolgado com o que vai acontecer e Millie diz à recepcionista da guilda se tem algo mais forte que o coelho para enfrentar. Rudd diz que existem lobos, mas não tem muitos rumores recentes. Ao descobrir que seria o garoto, ela diz sua idade, o que ainda não deixa participar por não ter idade suficiente como aventureiro. Do nada surge um guerreiro metido à besta, dizendo que pessoas de ranking D vieram fazer neste lugar. Cuidar de babá? Nina disse que irão trabalhar e nega o seu pedido de servir bebida, ou achando isso um insulto. Faça o que eu disse e me sirva logo uma bebida, disse ele. Caim disse que precisa treinar, então deixe elas em paz e pare de atrapalhar. Ele dá um simples tapa no guerreiro que cai. Ao se levantar, tenta dar um golpe, mas sofre um contra-ataque que nem deixa saber o que aconteceu. Ele se levanta e leva outro golpe até apelar para uma espada, mas Caim se esquiva de todos os golpes. Não aceitando pedir desculpas, Caim defende com apenas 2 dedos e joga ele para fora da guilda, assim como seus capangas. Nina e Millie ficam felizes com ele, que diz que aprendeu isso tudo lendo seus livros. Agora sim vão para a floresta. Parede de fogo, bola de água e tiro de pedra. E aquela pausa para comer. Encerrando o treinamento, 3 anos se passam desde tudo aquilo, e no palácio, ao ver a nova roupa de Caim, Sylvia disse que as professoras negaram a extensão do contrato. Ele disse que tudo bem, que não pode segurar demais, pois elas têm aventureiros a seguir. E será que pode agradecer a elas de alguma forma? Pois foram muito boas com ele durante todos esses 3 anos. Tipo a Millie, que queria uma bolsa mágica. Ele usa seu teletransporte para caçar materiais de monstros, achando que uma bolsa vermelha ficaria bem para Millie, encontrando um ogro e o derrotando. O soldado vê aquilo e pensa, será que vai acontecer? Caim agora precisa de verde. Encontra um dragão da cor que precisa e mais uma vez ele usa o seu fogo, assustando o soldado, que agora ficou convencido que é uma nova rebelião de monstros, tocando o sino e convocando o exército para a batalha. Graham vai com tudo até que freia quando vê uma enorme cratera. O mago, ao seu lado, diz que não sente presença nenhuma de monstro. Até que ele vê um lenço da família real, descobrindo o responsável por isso. Caim está forte, derrotando os lobos das trevas como se fossem meros animais. Hoje é o último dia de treinamento das professoras. Millie disse a ele que agora está graduado. Ele agradece as duas e entrega as bolsas para expressar sua enorme gratidão por todos esses anos. Ogro vermelho e dragão da terra.
O que esse menino tem na cabeça? Esses monstros, os aventureiros de Ranking A se juntam e com muito esforço conseguem derrotar, mas o Caim de 8 anos fez tudo isso sozinho. Ele disse que não vai caber tudo o que desejam, mas que no mínimo acha que entraria uma mansão inteira na bolsa. Meu Deus, garoto, achei que caberia no máximo 2 carruagens. Isso é um absurdo. Com certeza essa bolsa que fez é como se fosse um tesouro nacional. E se usarem esse item poderão até serem perseguidas. Caim disse que não tem problemas, pois fez com que se alguém diferente deles 3 a segurassem, todo o peso vai cair em cima dela. Agora isso é mais que um tesouro nacional, só piorou as coisas. Mas enfim, as garotas se despedem de Caim e disse que se precisar de ajuda quando tiver maior, para que as chame. Foi divertido esses 3 anos juntos. Assim o período de contrato chega ao fim, e ele cresceu mais um pouco. Caim, com seu enorme poder, parece inabalável. O seu pai o chamou para saber que história é essa de encontrar algo que o pertence na floresta. Tem noção do que fez? Fez o exército sair a troco de nada por causa de suas travessuras? Caim disse que só derrotou 2 monstros que ao descobrir quais eram ficou impressionado. Mas você só tem 8 anos? Ele pede desculpas, mas seu pai continua falando que seria muito perigoso esses monstros atacarem o reino. Mal se inicia o capítulo e Caim com sua força enfrenta um dragão que não tem a mínima chance. Realmente o moleque é sagaz. E quando vai avaliar o seu nível viu que exagerou demais, sua mana ultrapassando 80 milhões, ganhando o título de inimigo de todos os monstros e caçador de dragões. 2 anos após, ele precisou ir para a capital real para seu debut. Aparentemente é um evento obrigatório para filhos de nobres e ele completou 10 anos, com a garota dizendo ao seu lado que ele deveria fazer logo a prova para entrar na escola e estudar. Seu pai disse que é a partir dos 12 anos, então precisa aguentar mais um pouco. Caim pergunta ao seu pai quanto tempo demora até chegar na capital. 1 semana se não aparecer nenhum monstro, então será melhor ficar em alerta e ataques pelo bem dos guardas seria necessário. Também informando ao seu pai que está acontecendo uma luta a 3 km à frente. São dezenas de monstros cercando uns 10 humanos. Seu pai apressa os cavaleiros para ir adiante, mas Caim disse que não vai dar a tempo e que irá também usando a sua magia de fortalecimento e corre como se fosse um vento. Mais à frente, os monstros encurralam a carruagem e atingem os monstros até Caim aparecer e eliminar um deles. Com seu tiro de ar, destrói facilmente 1 a 1, tirando a espada e terminando com os 2 deles e faltando apenas um usando sua espada de fogo. Se apresentando após isso aos cavaleiros dizendo que possui magia de cura, curando a todos os soldados. É o que pode fazer, só não pode trazer os outros à vida. Seu pai chega e percebe que a luta acabou, observando o brasão dessa família chamada de Duque Santana. E dentro da carruagem se encontra a princesa Telestia e a senhorita Silk. Agradecendo por tê-la salvo do perigo, Gar apresenta seu filho e Caim também pede para que se pode usar a magia que acalme o coração e a mente das duas. Com isso ficaram mais tranquilas, tanto a dor como o cansaço estão sumindo. As duas entraram em um embate para ver quem consegue agradar agora o Caim. Ao dizer que estava indo fazer o seu debut, elas também falam que coincidência, porque também estão indo fazer a mesma coisa. Assim, as duas basicamente pegaram ele à força e foram à cidade central. Nem mesmo na carruagem, elas não desgrudam dele. Uma delas pede que a chame de Teles, enquanto a outra só de Silk. Estando muito envergonhado, um dos soldados disse que a cidade local está próxima. Ao sair da carruagem, Teles disse que quer passar a noite com ele. Silk também disse, mas Caim informa que ele não tem permissão para isso. Mas não aceitam e o que ele disse, como formigas no açúcar, não conseguem desgrudar dele. Seu pai disse a Caim, pelo menos tenha modos. Ao chegar no quarto, as duas arrastam de propósito a cama só para ficar junto ao Caim, que ao implorar, ele acabou deixando, mas não ocorreu nada que impactasse aquilo. Somente prejudicou o seu sono. Não tinha como dormir naquela situação. Seu grupo continuou seguindo por uns dias, chegando na capital real. Estão em frente ao Palácio Real, sendo recebido por um cavaleiro, em dúvida, porque elas estão de braços dados com esse jovem rapaz. Ah, sim. Ele nos protegeu do perigo dias atrás, disse Teles. Ao saber do seu nome, se apresenta como vice-capitão da Ordem da Cavalaria Real, Dain von Gazard, agradecendo por proteção a Vossa Alteza e a filha do Duque, e por trazerem os mortos naquele incidente também. Se prontificará a entregar às suas famílias.
Caim disse que se esses cavaleiros enfrentarem bravamente 50 orques para proteger as duas, para que considere e então informe isso quanto antes. Graças a Caim, a morte deles não foi em vão. Ele disse que irá partir, mas o cavaleiro pede para que espere um pouco porque tem uma audiência com o rei. Surpreso porque mal chegou na capital ao ver o rei, fala que sua jornada com a princesa Telestia e a senhorita Silk, que foram atacadas por uma horda de mais de 50 orques, era um exército organizado por um orc general de alto rank que esse jovem derrotou todos sozinho. Depois da batalha, curou seus cavaleiros feridos com magia de cura e até trouxe os honrados cavaleiros falecidos de volta à capital. Por isso o dará uma recompensa. Sua Majestade disse que ele fez um trabalho esplêndido, se não fosse ele as garotas não estariam mais aqui agora. E então o proclama nesse exato momento um barão. E também dará 10 moedas de platina e uma mansão própria. Apesar de algumas pessoas não gostarem desse título, há um garoto sendo interrompido por um dos servos do rei. Você iria conseguir os feitos de Caim, então fique quieto. O que poderia acontecer se um jovem tão talentoso ficasse em uma posição sem poder? Disse o rei. Agora, se afaste daqui. E você, Caim, irá aceitar? Sim, com muita gratidão. Foi finalizado a audiência, mas pede para que vá à sala de recepção. Seu pai disse que nunca pensou que receberia um título, mas como terceiro filho foi o primeiro a ser promovido. E então chegou o rei com as garotas, deixando-os sem graça. Os sentando dizendo que Telestia contou tudo. Eric Van Santana, pai de Silk, também é muito grato. Caim disse que ao salvar as duas não foi nada demais. Agora falará do seu futuro. Achou que menores que perderam seus pais poderiam receber algum tipo de título, mas você é um mestre em espada e magia, e tem a bênção dos deuses. Este reino vai vacilar a ponto de deixar uma pessoa tão talentosa desamparada? Irá receber pagamentos de acordo com o regulamento, até porque precisa manter a sua mansão. Se caso tiver dúvida, pergunte ao seu pai. Tem outra coisa se ele poderia aceitar: a mão de Telestia e Silk. É claro que o casamento real seria depois de chegarem à maioridade, mas agora serão noivos. Pois imagina que saiba muito bem, afinal deram os braços dentro da carruagem, até dormiu junto com as duas jovens. Já que isso aconteceu, não pode noivá-las com mais ninguém. Voltando, o rei foi orientado pela mão que poderia oferecer um título para que se torne independente, falando até eles e Silk que estavam grudadas nesse jovem rapaz desde que a chegaram e a salvaram. Por isso, deseja ser noiva deles. Ao ver que as duas disseram sim, disse que irá fazer com que Caim fique neste reino. Voltando ao presente, o rei disse se ele realmente vai aceitar, pois não precisa assumir sua responsabilidade. Ele disse que estão sendo rápidos demais. Ao ver elas, o rei e seu pai, ele aceita o noivado. Ao ver os detalhes que elas falaram aquilo, o pai disse que o rei cai em cima do Caim, dizendo para ver os modos. Sua irmã disse que história é essa, que está noivo de duas garotas bonitas? Garm disse que depois daquilo, o rei o chamou e perguntou se o seu filho é um conquistador. Não sou nada além de um nobre cavaleiro. Depois de tanto tempo, Caim foi ao encontro com os deuses para tirar as dúvidas sobre os seus status. De fato, seus números são anormais, mas precisa ter experiência de vida ainda. Não deseja ser um semideus, disse o Deus Supremo. Estaria na mesma classe que bestas e dragões divinos, porém há limites para que se pode fazer sozinho. Deus fala que já há pouco entretenimento do lado de cá e se ele poderia usar o seu conhecimento de sua outra vida para criar algo para eles. Se eu pudesse trazer algo que não existe neste mundo seria um hit, mas os deuses já ouviram seus pensamentos. Do outro lado, as meninas provam as mais diversas roupas, enquanto Caim se sente desconfortável. Não é uma loja para um garoto ficar sozinho. Até que conhece umas orelhas bastante familiares. Parma está ali, feliz por vê-lo, afinal já faz 5 anos que não se encontram. Ela disse que veio para a loja de seu tio para o treinamento, falando a ele que Caim é um nobre. Caim deseja ver a loja e pede ao Sr. Tamanes se ele tem o item recreacional que poderia recriar. Ele aceitou e Caim disse se ele poderia fazer um protótipo primeiro, deixando a moeda de ouro adiantado. Sendo assim, ele aceita com gratidão. Dará de tudo de si nesse projeto. Saindo, se depara com sua irmã Raine, que já acabou esquecendo. Ela estava chateada, pois queria sua presença quando estava provando as roupas que escolheu. Raine deixou para mostrar as roupas na mansão, e a serviçal acaba de avisar que o Sr. Tamanes pediu para que fosse até a loja. Alguém precisa de algumas melhorias, mas fez com prioridade.
Está ótimo, é igual ao Reversi que imaginei, e como teste, poderia jogar primeiro aqui o bom e velho clássico. Foi tão divertido que eles queriam repetir o jogo. Na hora da produção, Caim disse para fazer uma versão para a nobreza e outra regular. Tenho certeza que os nobres e mercadores ricos vão querer um produto mais refinado. Por outro, quero a versão regular que fique no valor acessível a todos. Mas ele disse que sua empresa não tem fundos excedentes. Se cobrar uma moeda grande de prata para a versão nobre e uma moeda de prata para a versão regular, mas dinheiro não é problema para o nobre Caim. Ele disse para fazer o contrato e apresentar para o Deus do comércio, e então fará uma promessa de que irão cumprir o contrato. Ninguém poderá produzir o mesmo produto por 3 anos. Assim eles fazem a promessa e o contrato com Deus está completo. Irão estabelecer a meta daqui a 1 mês. Se o Reversi sumiu, isso indica que os deuses estão se divertindo. Ao chegar, é informado que o debut irá começar. Seu pai disse que agora é um barão e que irá chamar a atenção na cidade pelo debut. Para tomar cuidado principalmente com os pais que vierem apresentar as suas filhas, dará um jeito de lidar com eles. Dentro do palácio, ele vê os filhos do homem que ficou chateado pelo rei tê-lo dado tantos benefícios. Duque Eric aparece com sua filha deixando Caim tímido. Ele agradeceu por tê-la salvo sua filha Silk outro dia, assim como ela ficou grata. Seu vestido está bonito, disse ele. O pai de Silk disse que Caim sabe lidar bem com garotas apesar de ser jovem demais. Garm disse que ele é muito avançado para a idade que tem, mas ele disse que só copiou o que falou para sua irmã. O rei finalmente aparece, e Caim junto com sua família os deram seus cumprimentos. Ele elogia Telestia como se fosse a última princesa do mundo, a deixando vermelha. E hoje trouxe uma coisa que gostaria de dar de presente ao rei. Seria um jogo que desenvolveu em colaboração com a companhia chamado Reversi. Mas gostaria de saber os detalhes depois. Primeiro precisa conversar sobre como trata sua filha também. O chamando para a recepção logo após que terminar. Garm disse que ele estava envolvido na produção de um jogo sem ao menos saber. Mas Caim disse que temia que não tivesse dinheiro suficiente para manter a mansão que recebeu. Entendo, você é um nobre que pensa com honra. Afinal, ter um título com tão pouca idade já é um grande feito. Silk fica com ele e diz que tem mais gente do que esperava. Do nada aparecem uns garotos elogiando a Silk, achando que ia ter o mesmo tratamento que Caim, mas ficou enganado. Um deles disse para que fique quieto, pois ele é filho mais velho do Marquês de Corgino, e que o mero barão não poderá fazer nada contra o Rabbit desse jeito, pois eles são viscondes. Ele diz que ele é muito pobre, mas nem sabe usar o seu sobrenome. Silk ficou irritada, mas Caim disse que está tudo bem. Ele vai pedir desculpas primeiro, pois está sendo rude. Então, o moleque irritado pede para que vão para fora acertar as contas. Ele disse que eles têm a bênção dos deuses e podem usar a magia também. Um deles invoca mais mana para seu livro surgindo um relâmpago acima, e ele invoca uma bola de fogo ardente que está mais para uma bola de fogo inútil. O outro também tenta lançar pedras, mas tem o mesmo resultado. Silk disse que até quando vão continuar com essas brigas idiotas, sem sentido. Mas Caim é um barão de verdade e foi ele que salvou a princesa e ela do ataque de monstros. Eles não sabiam que ele era tão corajoso assim e pedem desculpas por serem tão idiotas e vão embora. Silk disse que ficará quieta se for ao encontro com ele, até que aparece Teles. E quando Silk ia contar, Caim não deixou, perguntando o que aconteceu e não seria nada demais. Mas ela não deixou barato e contou a verdade sobre o encontro, deixando Teles com inveja porque também deseja fazer a mesma coisa. Caim não conseguiu resistir às bochechas de Teles e aceitou até o rei ficar sabendo disso. Dessa vez, eles não irão falar somente de joguinhos. Agora será uma conversa de homem para homem. O jogo é divertido aos olhos do rei, dizendo que gostaria de manter como um jogo apenas deles, mas Caim gostaria de compartilhar com o povo e tornar o divertimento dos cidadãos. O pai de Silk soube do encontro, apesar do noivado em segredo, por isso não deixa escapar. Caim recebe a planta da mansão e a chave, informado que o rei tem uma audiência, mas quando soube que viria foi difícil convencê-lo a não fazer aquilo. Duque Eric está à procura do pequeno barão, informando que queria jogar com ele. Não só ele, mas a mão do rei e os moradores do lugar. Chegando na mansão super abandonada, Caim não deseja se deparar com um fantasma. A luz está apagada, então cria uma bola de luz. Este lugar nem é um hotel, mas essa cozinha é realmente enorme. Está sujo demais para aqui, disse ele. Caim usa seu feitiço para limpar toda a mansão. Sua nova casa, mesmo sem sua mãe,
pai ou avô. Ao descer as escadas, Silvia está presente, dizendo que ficou feliz em chegar à sala. Quando foi convidada, por isso trouxe outras para ajudá-lo, um novo mordomo chamado Colan. Ouviu boatos sobre ele pelos Sebas também, o clássico que derrotou uma horda de orques e explodiu uma floresta inteira com magia, ou que transforma em pedra aqueles que o encaram, mas ele diz que não fez isso. Silvia ordena que todas limpem, mas Caim disse que acabou dando um jeito em tudo com sua magia, então irá se preparar para receber as suas coisas. Seus irmãos Jim e Alec voltam para casa, notícias do seu pai, informando que nunca achou que iria receber um título e morar numa mansão como essa. A irmã de Caim mora em uma mansão antiga, perguntando se irá ficar bem com isso. Podem aparecer coisas, sabe? Mas a mesma disse que Caim a protegerá. Acharam que era uma casa abandonada, mas ficaram impressionados. Me lembro dela, estava caindo aos pedaços uma vez. Caim, isso é obra sua, não é? Todos os cômodos estão arrumados. Mas Caim disse que não vê obras de arte, pinturas, vasos, armaduras e monstros empalados. Os serviçais da casa ficaram assustados com o enorme dragão que Caim colocou no centro da casa. Seu pai ficou bravo, mas ficou surpreso ao saber que Caim derrotou esse dragão sozinho, há um tempo desde que foi para a floresta. Um dragão vermelho de classe calamidade, nem os aventureiros de ranking A mal conseguem derrotá-lo. Melhor explicar às empregadas para não acontecer de novo. Contudo, esse dragão vermelho empalhado vale 1000 moedas de platina. Talvez seja melhor ter isso do que uma decoração qualquer. 1000 platinas equivalem a 10 milhões de ienes. Seu banheiro usa magia para lançar água, o que deixou seu pai satisfeito, ao ponto de querer um igual para sua casa. Mas precisa fazer uma festa de boas-vindas aqui, assustando o pobre Caim. Seu mordomo imaginou que aconteceria isso, então preparou uma lista de convidados. Ao ver o nome do duque, disse se é mesmo necessário ter que chamá-lo. Sim, é senso comum que os pobres da alta classe média sejam convidados. É que não me dou bem com ele. E o rei? Apenas quem tem o título de conde ou superior pode chamar o rei. Bebidas e comidas e presentes. Silvia disse que ao invés de se preocupar com isso, por que não mostra a hospitalidade que é mais a sua cara? Ele não sabia disso e aceita seguir o seu conselho. Então irá fazer a sua hospitalidade com vidros, depois vêm as bebidas e comidas, pedindo a Silvia que provasse a comida na festa. Isso se chama hambúrguer, na qual gostou muito. E a bebida combina perfeitamente com a casa, isso se chama vinho espumante. Usou magia para deixar o vinho arejado, pois não pode beber álcool. Então precisaria que provasse se estivesse muito forte. Só que acaba bebendo muito da última hora e chega uma mensagem do rei, ao que parece estar sério. O rei disse, por que não recebeu o convite para a estreia da sua casa? Realmente ele ficou sentido com isso, mas era o que disse para ficar calmo. Apenas a alta nobreza pode convidá-lo para suas residências. Caim disse que tinha planejado entregar quando viesse pessoalmente, mas sabe o quão ocupado é. Então acabou demorando enquanto tentava achar o momento certo. De certa forma, o rei ficou feliz quando recebeu o convite e irá trazer Telestia também. E Silk, ao informar as maids da casa que o rei vai também participar, disse sobre as garotas e que a princesa é sua noiva. Silvia disse que irá receber todos na maior hospitalidade. Chegou a noite da festa, com os convidados na casa do Caim. Silk acaba de chegar com seu pai agradecendo por convidá-los. Observando o dragão de perto, ouviu histórias sobre isso, mas presenciar algo assim de perto é surpreendente. Silk disse que um dia irá morar aqui, mas ainda está muito longe para isso. O mordomo disse que está na hora de fazer os cumprimentos, e assim ele agradece a todos por virem, apesar de suas vidas corridas. É singelo, mas preparou comida e bebidas para todos. Espero que gostem. Seu pai fica feliz ao provar essa bebida inovadora. Caim disse que preparou as taças para que levem às suas casas e conquistou as garotas pela barriga, mesmo tendo apenas 10 anos. O rei chega ao lugar, sentindo muito interromper a conversa de todos. Vendo a taça, disse que nunca viu algo tão belo, tanto pela transparência quanto pelo padrão. Provando o hambúrguer também com esse recheio de queijo, algo tão bom, assim, o rei achou magnífico. A rainha também veio mencionar sobre o seu banheiro avançado e disse que precisa colocar no palácio imediatamente. Quando o rei vai experimentar, disse por que não falou sobre algo tão refinado. O rei nunca foi tão bem hospitalizado. Recebeu o maior elogio de Sua Alteza e todos aplaudiram. O mordomo disse que o marquês está lá fora, agradecendo pelo convite, ficando assustado com o dragão, mas sua inconveniência ainda é bem clara, colocando defeito na bebida e comida do Caim, que ficou bravo, mas é um marquês, não pode fazer escândalos. Ele oferece as taças, mas ele quer todas, e a receita do seu hambúrguer também. Caim disse que não pode fazer isso.
Não vai aceitar mesmo sendo o pedido de um marquês? Mas pode trazer algo maior, melhor que uma joia. O rei, que o deixou bastante desesperado e preocupado e viu o seu comportamento tirano nesta festa, irá repensar sobre o seu futuro agora em diante. Ele inventa a desculpa que ficou impressionado demais com a taça e com a comida que lhe ofereceram. O marquês deve agir de forma exemplar para outros nobres, indo embora com um rabo entre as pernas. O rei disse que então ele usou para esse momento, mas Caim disse que foi um mal-entendido. Não acredita que foi usado pelo seu futuro filho. Ele disse que não é bem assim, mas não pretendia desafiar o marquês, então foi esse o último recurso. E assim, ele levou uma tremenda bronca por mais de 2 horas seguidas. Caim não vê o vice-capitão Dai já faz um tempo, informando que o primeiro-ministro Magna pediu para deixar os materiais dos monstros por aqui. Ao ver o lugar, não vai caber todos os monstros pelo tamanho. Por acaso, há dragões vermelhos, como que disseram na sua casa, disse ele. Somente um dragão na terra. Aquele que um grupo de aventureiros mal conseguem derrotar juntos, poderia deixar na mesma arena, então Caim deixa vários deles. Ele não acredita que os matou sozinho, perguntando se é um herói ou discípulo dos deuses. Impressão sua? Sou apenas filho de Gain. Não irá sondar muito, como tem muita coisa, irá demorar para avaliar. Ele disse que assim que entrar em contato, virá até aqui. Ainda está cedo, você quer ajudar os cavaleiros? Principalmente conhecer a nossa capitã. Seria uma boa mostrar suas habilidades para ela. Caim fica pensativo, mas acaba aceitando. Barão Caim foi apresentado ao batalhão de soldados, o homem que eliminou sozinho uma horda de orcs e salvou a princesa. Quanto a capitã, dará as caras assim que sentir o cheiro de treinamento, disse o nobre cavalheiro. Ótimo, hora de começar a simulação de batalha. Mas um soldado disse que a aparência dele é muito inofensiva. A ordem da cavalaria pode mesmo lutar contra ele? O cavaleiro subestima Caim e até pede que ataque primeiro. Sua velocidade é tão perfeita que não dura muito. Ora, isso foi muito melhor do que imaginava. Por que não lutava contra 30 ou todos de uma vez? Então, uma mulher disse acima para esperar. Por que sacou as espadas para esse menino? Ela ficou preocupada com ele, uma elfa. Dain acaba contando toda a verdade, apesar que a elfa duvidou um pouco. Então você fez tudo aquilo? Nesse caso, sua empolgação foi tanta que pediu um duelo. Dain pede ao menos que se apresente, mas ela disse não espadachins, devem se entender somente com a espada. Ela ataca, mas desvia. Acha que pode se divertir e ativa seu fortalecimento. Os dois ficam num embate de igual para igual. Dessa forma, o jeito é apelar para uma velocidade mais forte e mostrar seu poder real. Assim encerrando a batalha. Por algum motivo estranho, a elfa após perder sentiu-se atraída pelo Caim e agora deseja se casar com ele. Mas espera, ele não tem idade para isso. A elfa disse seu nome real, Tijuana von Liubert, capitã da Ordem da Cavalaria de Sfort, filha do Duque Liubert que cuida da Floresta da Morte. Não se importa com a idade, pois é uma elfa e viverá no mínimo 300 anos. Não é isso. Apesar de tudo, tem confiança na sua aparência. Caim disse que acha que a filha do Duque deve decidir sobre o casamento por conta própria. Não se preocupe quanto a isso. Ela disse que não voltaria enquanto não achasse um parceiro para casar, então tudo bem. Realmente, ela disse que não pode decidir sozinha. Primeiro, irá falar com o rei e pede uma audiência. Essa, sem ela saber de certa forma, seria a pior possível. O rei seria o primeiro a odiar. Na mansão, o rei disse que soube que veio falar algo de tão urgente assim. Tijuana se levanta e manda a real que deseja se casar com Caim. Como assim? Explique isso, garoto. Tiveram uma batalha simulada com a capitã e ganhou, o que levou a sério isso. Mas foi interrogado sobre as outras garotas e havia dito. Seu pai disse se sabe a posição real da capitã. O território Liubert, de onde veio, é um país de elfos. Como eram bonitos, era comum que o envolvessem em batalhas, por aqueles que queriam tê-los como seus servos. Mas o reino de Sfort, pelo desejo deixado pelo primeiro rei Yui a Terra e Hirassal a Sfort, juntamos todas as raças. Por isso, os protegemos como se fosse parte dos nossos territórios. O território é governado por si mesmo, o que quase não é diferente de uma nação independente. Ou seja, a princesa Tijuana é como uma princesa. E ele recebeu uma proposta dessa princesa. O rei revela algo que foi mantido em sigilo, que Caim está enoivado com sua filha Telestia e com a filha do Duque Eric.
ficou surpresa e disse que é extraordinário o suficiente para ser reconhecido por Vossa Majestade pelo Duque Eric. Agora ela quer ainda mais se casar com ele. O rei entende e pede a ela que escreva uma carta ao seu pai Laysan. Aceitando sem pensar duas vezes, chamou Caim para a arena de batalha aprofundar o seu amor e escrever essa carta. O rei não acredita que ele conquistou até a cavaleira mais forte do reino. Como é tão forte sendo pequeno? Pergunta ao pai, que infelizmente não sabe. Ele derrotou o dragão vermelho que está em sua mansão. Quando perguntou se era discípulo, ou um herói, ou até mesmo discípulo dos deuses, ele teve uma reação então a algo ali. Existe um jeito de testar isso e é só mostrar aquilo. Um livro misterioso vem à tona. Dai vem ao encontro de Caim. Desde aquele dia tem tido encontros todos os dias e ela nunca o deixa ir embora. Enquanto não estiver no limite, é um nível de simulação que não tem como chegar perto. Na verdade, enquanto tinha os treinos como a de Joana, o título de mestre espadachim apareceu no seu status também. Caim disse se ela foi sempre assim. E Dain fala que ela deixa tudo em suas costas. Mas vamos ao ponto principal, que é porque todos estão aqui. O rei chamou porque queria que veja algo. É uma estrutura mágica de nível imperial, que é passado na família real. É dito que o rei escreveu aquilo. Ele nunca viu essa magia. Existe algo de alto nível aqui. Eu sabia. Caim, esse livro nenhum de nós consegue ler. E porque foi escrito pelo primeiro rei e está em japonês. O rei Yuya Hirasawa, ele provavelmente reencarnou como um rei nessa era. Sabem que são magias de nível imperial, porque foi nos falado, mas ninguém consegue ler. Então irá perguntar mais uma vez: quem é você? Caim não pode mais enganá-los. Quando descobrirem quem é, de verdade, irá perder tudo. Caim disse que vai falar a verdade, porém irá prometer deixar essa conversa apenas entre eles. Caso não aceitem, terá que sair do país. Ele tem memórias da sua vida passada. Memórias de um país diferente desde o mesmo lugar que o primeiro. Esse lugar se chama Japão. Então, é isso. Seu pai pergunta se ele realmente é o seu filho. Sim, não há dúvida quanto a isso. Quando foi batizado aos 5 anos, todos ficaram surpresos com tamanha revelação. Então explica que no seu batismo, e sempre quando vai à igreja, encontra os 7 deuses. O rei pede para ver os seus status e não acredita no que está vendo. Mas os títulos são de verdade. O que mais pode se esperar dele? Por que não disse a verdade? Com tais títulos, não só ele, mas todos os cidadãos deste reino, o mundo inteiro, devem se curvar perante ele. O escolhido de Deus é um título altíssimo, mas Caim não deseja isso de fato. Tem as memórias da sua vida passada, mas está feliz com sua vida agora. Ele não entendia nada deste mundo quando reencarnou. Seu pai e sua mãe sempre foram gentis com ele. As experiências que teve de usar magia e lutar contra monstros em suas aventuras, conhecer as garotas e todos eles, e ser nomeado barão, uma honra maior do que merece. No seu mundo anterior, tinha perdido seus pais e avós, mas agora é abençoado com família e amigos. Ele é muito grato de ser filho do Garmin e pede desculpas a Vossa Majestade por esconder tantas coisas, mas, se possível, poderia ser tratado como o mesmo, Caim de sempre. O rei disse que este reino reconhece como filho de Garmin. Contudo, talvez seja melhor ele ser o rei. Tijuana chega apresentando a carta de seu pai, dando a permissão de se casar com o barão, Caim. E assim pega ele de repente. Eric disse que pelo jeito Caim não precisa se preocupar. Ele de fato não parece ser um escolhido divino. O rei disse que ninguém tem permissão de dizer o que aconteceu nessa sala. Caim, com todo esse poder, proteja esse país e sua família, as garotas e toda a população que buscarem ajuda. Mais à tarde, as garotas estão bravas porque ele está noivo da capitã agora, pedindo desculpas por ter uma batalha simulada com a capitã da cavalaria, e deu nisso no final das contas. Elas disseram para ficarem parando de aceitar noivado e sem pensar. Tijuana chega de novo e o leva para fazer os seus treinamentos. Bem, agora que os principais personagens sabem a real história, como será que Caim vai se sair dessa? Para quem estiver lendo isso, o fato de poder ler este livro escrito em japonês significa que você também veio até aqui de outro mundo. Meu nome é Yuya Terra Hirasawa Esforte,
o primeiro rei de descendência japonesa, o homem que decidiu escrever registros de como veio parar nesse mundo paralelo. E ele sofreu um acidente no Japão e achou que tinha morrido, mas foi invocado para esse mundo. Diferente de Caim, ele veio em sua forma original. As meninas aparecem e perguntam o que está fazendo. Ah, claro, o vestibular está chegando, então você está estudando. Sim, mas ele se levanta dizendo que não tem tempo para isso. Então seria amanhã? Amanhã seria pior. Caim fugiu dessas duas, mas tem a elfa ainda dizendo que bem na hora que ele chegou, gostaria de fazer uma batalha simulada, mas ele disse que também tem planos e sai correndo. Desculpem pessoal, hoje é um dia importante para ele, seu aniversário de 12 anos, o dia que finalmente pode ser um aventureiro. Depois de anos, volta para a guilda, não sabia que essa da capital era tão incrível. Se tromba com um aventureiro e pergunta se é a sua primeira vez aqui. Bem, lembre-se que você só tem uma vida, não exagere. Caim parece que já viu aquele cabelo vermelho em algum lugar. Antes agora, tem que fazer o seu primeiro registro. Pede por favor para preencher os dados necessários nesse formulário. Vejamos, será que colocou barão? Mas não tem nada a ver com o aventureiro. Está feito. Precisa agora de uma gota de sangue neste cristal, para registrar também o seu poder mágico. No cartão da guilda, irá começar no ranking G. Pensando em suas professoras que também eram nesse ranking. O nome da recepcionista é Rachel. Caim pede para que chame pelo seu nome mesmo. Apareceram pessoas folgadas para cima dela pedindo para acompanhá-la até a noite chegar. Isso de novo, pensou Caim. O que foi? Seja um bom menino e volte para casa ajudar a sua mãe. Ao golpear, desvia, e os outros também ficam com raiva e tentam atacá-los. Mas Caim ignora. O líder, ao puxar a sua espada, pede para que pare. O cara de cabelo vermelho retornou. E agora sabemos o seu nome, Cloud. Se quer lutar tanto, não vai hesitar em esperar até a noite. Não vendo opção, fogem. Mais um belo clichê. O aventureiro disse que isso foi para o bem deles, pois viu seu movimento. Caim fala o seu nome para ele que gostou do que viu. Para isso, vamos beber um suco já que você não pode pela sua idade. De qualquer forma, você é bem treinado, e seus movimentos de evasão foram eficientes, disse ele. Caim disse que treina desde pequeno. Tinha professores particulares, mas o homem quando viu chamou de chama de gelo. Cloud fala que esse nome é do seu grupo. Ele usa uma espada de chamas e a sua esposa usa magia de gelo. Deveria encontrar um grupo também você. Assim que possível, pegará missões e seu rank irá subir mais rápido, mostrando seu crachá dourado. Seu rank é o A, mas ainda está longe do primeiro rei que era SSS. Ranking SSS? O cartão é preto, mas dourado é bem melhor. Sua esposa aparece dizendo que está aí bebendo de novo. Bem, essa é a Lina, iria gostar dela. Caim disse a ela que seu marido a salvou de uns caras que queriam arrumar a briga. Ah, sim, sempre tem os idiotas. Se acontecer algo é só chamar. Cláudia disse a ela que ele tem habilidades apesar de não aparentar isso. Se não tivesse parado ele, o chão estaria coberto de sangue agora. Irritada, disse que se continuar bebendo, o sangue será dele. E eles vão embora dizendo que irão encontrar uma boa missão. Caim e suas missões de ranking G, nada mais que limpar algo, com magia será moleza, mas ele não preferia fazer isso, sabe? Ele quer derrotar uns goblins na floresta do leste. Assim ele achou a sua primeira missão. Mal saiu e Tijuana estava na sua cola. Caim fala que finalmente se tornou um aventureiro e vai para a sua primeira missão. Então eu vou junto, disse ela. Afinal, que esposa iria deixar o marido fazer tudo sozinho? Faça alguma coisa, Caim. Ele disse que sente muito, mas não pode contrariar a capitã. A brisa da elfa está muito além. Onde estão os goblins que precisa para a missão? Detectar. Então, os dois já acharam os primeiros vestígios. Ali estão eles. Caim avança, curando o fazendeiro, e a elfa disse para deixar o resto com ela. Mais goblins aparecem e Caim cobre com a sua magia. Com essa energia, foi capaz de lidar com os outros, até mesmo o líder deles. A batalha não acabou. Green Lizard aparecem. Caim pede para que leve o homem dessa vez. Será a sua vez agora. Ele usa sua Light Ball e seu Ice Pilar. Algum tempo depois, as professoras viram um enorme buraco. As informações da guilda diziam que Green Lizards viviam aqui, mas não tem nada mais além de rastros. Agora, Caim revela que derrotou aqueles monstros. Ainda conta se não aceitou aquela missão? Isso é incrível! A missão de derrotar mob desse tipo é para Ranking D e para grupos.
Mas está bem, acho que foi sorte, né? Não, eu derrotei 30 deles. Meu Deus, garoto. Ela saiu correndo para avisar que esse menino derrotou 30 Green Lizards. O homem pediu para que traga ele aqui. Cedric, o mestre da guilda secundário, está com uma visita, então irá cuidar do seu caso. Você é ranking G. E acabou de se registrar e é só um garoto. Não tem poder para isso. Caim disse que derrotou eles normalmente. Você fala muito para um plebeu. Tentando tirar dinheiro da guilda, hã? Ele disse que irá revogar o seu cartão. Trapaças não serão toleradas. Logo agora, isso irá perder o seu direito? O mestre da guilda verdadeiro aparece reclamando do barulho, informando que esse garoto trapaceou e como chegou à conclusão disso. Pelo fato de derrotar 30 feras em seu primeiro dia de aventureiro? Ele fica rindo e disse que essa criança não conseguiria derrotar aqueles bichos? Precisa aprender muito ainda, rapaz. Tijuana aparece e revela o seu noivado que era segredo, e contou tudo o que aconteceu. Barão Caim, com essa é a sua posição atual. Tudo que queria era ser tratado como um aristocrata. E esse barão é filho do Garmin, e quando se casar com Tijuana, será o seu cunhado. Ele pede suas humildes desculpas e irá tomar muito mais cuidado. Insultar um nobre desse tipo, sendo plebeu, é passivo de execução. Caim não faria tamanha bobagem. Aceitando seu pedido de desculpas e pede que levante a cabeça, mas não faça acusações infundáveis. Mas para um novato trazer 30 feras não pode deixar isso assim. Por isso, seu ranking será agora o C. Tijuana disse que ele é bem mais forte que isso, pois derrotou ela e tem um dragão vermelho na sua casa, o que deixa todo mundo espantado. Ele entende isso, mas ninguém pode chegar ao ranking B sem derrotar bandidos, mas duvida que alguém reclamaria se fosse o Barão Caim. Por isso, por que não seria o A? Mas já? No primeiro dia? Agora a guilda designará missões para ele, então merece realmente o ranking A. Está surpreso desde que soube que estava noivo de sua irmã. Sabe que sua irmã é meio descontrolada, mas cuide bem dela. E ele aposta que ela a obrigou a noivar, dizendo que já fez primeiros encontros de amor. Mas não entenda errado, disse Caim. Ele já conhece bem sua irmã, que acha que batalha se refere a amor. Pelo menos tem um irmão mais velho e compreensivo. Do outro lado, os deuses estão observando. Só precisa que fique mais forte sobre o motivo de ser tão forte assim. O motivo é para que o selo de Elrond seja quebrado em breve. Se Elrond retornar, o mundo estará em problemas de novo. Sim, ele foi selado há 300 anos, mas quem sabe o que vai acontecer dessa vez. Nesse caso precisa que fique muito mais forte ou esse mundo perderá tudo. Tem alguém escondido que seria um ótimo mestre para ele, aquele que um dia disse que seria perfeito. Irão providenciar isso. Quem seria esse mestre? Caim agora obtém o seu primeiro crachá dourado. Após o seu treinamento na escola de magia e entrar na academia, Caim escuta uma voz o chamando pedindo para conversar um pouco. Estará esperando ele na biblioteca. Ao se teletransportar para o local, fica nervoso porque ele serve café, coisa que não existe nesse mundo. Estava esperando sua vinda, Caim, ou melhor, China, Kazuya. Ao provar o café, fazem 9 anos que não toma isso. Não precisa ficar tão surpreso, soube dele pelo coroa do Zenon e o pessoal. Caim fica impressionado que ele conhecia os deuses. Sim, afinal ele é Yuya Terra Hirasawa ex-forte, ou Hirasawa Yuya. Ele leu o livro sobre magia de nível imperial que você escreveu. Mas isso é coisa de 300 anos atrás. Seria você o fantasma? Hirasawa disse para ele que abra os status e pasmem. Ele é um deus da criação. Esse mundo se chama Fibnel e foi ele que o criou. E mesmo depois de 300 anos, continua assim. Agora irá falar o real motivo de ser chamado. Os deuses pediram para o treinar porque já estou sofrendo demais aqui. Primeiro, desafio de Hirasawa é pedir que pegue esse biscoito de sua mão, mas pelo visto ainda tem muito que aprender. Ao se questionar o motivo de ficar mais forte é porque existe alguém com quem precisa lutar. Alguém que há 300 anos fez pessoas do mundo todo lutarem entre si e morrerem. Ele fez isso usando um oráculo para semear a discórdia entre os países de forma inconsciente, forçando a pessoa obrigatoriamente a lutar. Essa pessoa é um deus maligno, Elrond. Ele e seus companheiros deram um jeito de selá-lo há 300 anos, mas recentemente o selo começou a se desfazer. Desse jeito, Elrond irá surgir. Caim pergunta se ele não pode selá-lo novamente. Não, porque é simplesmente o deus desse mundo. Tanto ele quanto os coroas não podem intervir nas coisas do mundo. Só resta você, garoto,
e deve avisar que isso tem a ver com sua vida anterior. Rapidamente, são teletransportados para o mar. Yuya é o seu mestre e quando conseguir completar a tarefa, irá contar o resto. E vai embora deixando a dúvida pairar na cabeça do Caim. Caso queira saber, continue seguindo nessa direção e aí conseguirá chegar na mansão onde estávamos. E aí começará a subir o seu nível. Nesse mundo, ele terá um pouco abaixo do nível médio e precisa subir pelo menos até o nível 600 para ganhar do Aaron. Seu nível atual é o 300 e nada de teletransporte. E sobre a escola, um ano aqui é o mesmo que um dia lá. E lá vai ele. Afinal, ele tem que enfrentar o serpente e os monstros. E tudo isso que enfrentou só se passaram 5 minutos na floresta. Do outro lado, procuram por Caim. Princesa Teles e Silk também estão à sua procura. Cogitam que ele foi preso em algum lugar e Silk disse que com certeza ele voltará. Caim é pego pelo monstro e ao derrotá-lo pergunta-se se vai sair dessa floresta. Não dorme já faz meses e não tem energia para pensar em nada. Ele começou a andar em resposta do chamado por instinto ou apenas por não estar consciente. Ao ver um animal que parece estar machucado usando toda a sua cura, mas está sem mana, ao usar todo o seu poder ele cai, mas a criatura que ele acabou de salvar o defende dos monstros. Os dois se identificam por estar sozinhos, então Caim pede para que vá com ele, o chamando de Haku, e graças a ele, Caim recuperou algo precioso. Não deve desistir, afinal tem algo a proteger. E finalmente, depois de 4 anos, ele chega à mansão. Yuya disse que trouxe um Fenrir com ele, uma besta divina. E se ele ficou tão apegado, seria melhor fechar um contrato. Fazendo isso, pode invocá-lo quando quiser. Agora é só chamar Haku, mas seu treino ainda não acabou. Irá praticar com seu novo mestre Derain. Mas primeiro, como combinado, deveria contar o passado de Aaron em sua vida anterior. Verdade. Então sente-se, que lá vem história. Antes de sua partida, com sua força atual, é impossível. O Yuya é mais forte que Derain e Aaron juntos. Quase invencível. Caim usa seu poder, mas é golpeado. Desmaia e acorda na cama. Haku está ao seu lado e também uma nova pessoa. Essa seria a esposa de Derain, Huri, que ficou surpresa quando viu ele carregando. O incrível é ter um dragão bebê naquela casa. O que tem a se fazer agora é se alimentar. Fazia tempo que não comia algo tão bom. Derain disse que ele ficou 4 anos na floresta sem comer nada. Deve ser por isso que ele deve ter achado as coisas tão gostosas. Será que estão comendo bem do outro lado? As garotas estão esperando que isso aconteça e estão em suas buscas. Elas estão treinando duro na cozinha e já o Caim está sendo solado. Derain notou que ele está defendendo, apesar de perder. No começo mal conseguia chegar em casa e 1 ano se passa e já estão brigando. Mas ainda não é o suficiente, lembre-se que Hirasawa é um deus muito mais forte. Voltamos à cena em que Yuya ia explicar tudo para Caim. Aaron era o deus da diversão no mundo dos deuses, ou seja, existia mais um deus. No seu mundo não tinha jogos ou entretenimento, então seria isso o porquê ele se foi. Aaron usou um oráculo para fazer pessoas inocentes do mundo participar de um jogo mortal, assim sendo banido do mundo dos deuses para sempre. Mas, se ele voltar, irá fazer outro jogo mortal e todos que são preciosos serão envolvidos. Ou seja, fique forte, ganha mais poder para proteger aqueles que preza. Caim luta com sua espada e Yuya observa seu desempenho. Mais uma coisa, garoto. Ele foi incapaz de proteger os seus companheiros. E diz que se lembra quando Aaron tinha ligação com Shina Kazuya. Os amigos que falhou em proteger eram os seus pais. É mostrado grande preocupação deles ao Kazuya se viessem a morrer. Eles são levados a Marine, que explicam a situação. Se descobrirem que os deixou escapar de qualquer forma, não concorda com nada dessas ideias, mas que vejam as mudanças que acontecem nesse mundo com seus olhos. Zenon disse que Aaron é o motivo das mudanças que estão investigando, mas ele não deve interferir diretamente. Por isso pedem que tragam calmaria para esse mundo. Nada funciona com ele. Yuya e seus pais lutam contra Aaron, que fica irritado eliminando todos ali, até mesmo Megumi. Acabou todo o seu poder de cura. Foi suficiente para despertar a raiva do pai do Caim, impressionando até mesmo o Deus que se esquiva e o golpeia. Ainda assim, clama por Yuya que vem com tudo para selá-lo, pedindo desculpas por isso. Caim sabe de toda a verdade agora. Isso dá mais forças para proteger as pessoas mais próximas, pois não quer que se repita. Sua habilidade quebra a espada do Derain, ao mesmo tempo que é passado o selamento de Aaron. Pelo visto, acabou e Derain admite que perdeu. Indo em direção ao túmulo de seus pais, vê Hirasawa,
que disse que sempre eles se preocupavam com ele mesmo enquanto se preparavam para lutar contra Aaron. Eles estavam buscando uma forma de voltar ao mundo real. Caim agradece ao Hirasawa e conseguiu pegar o biscoito de suas mãos. Graças ao seu treino ficou muito mais OP. Mas Hirasawa disse que não fez nada, isso foi tudo mérito seu. Caim quer voltar logo ao mundo onde estava antes. E Hirasawa disse que depois de 5 anos quer voltar desse jeito e então usa sua magia para rejuvenescer onde sua idade realmente estava. Mesmo assim invoca Haku. E Derain pede para que leve o bebê dragão com ele, dando o nome de Gin. Mas antes de ir embora, Hirasawa pede que entregue isso ao rei atual. Derain disse que sente que esse moleque vai ficar mais forte que eles. Mas é claro que vai. Ele tem algo a proteger muito maior do que nós. Caim retorna à sua atual posição e todos ficam felizes ao reencontrá-lo. Enquanto esperava, Sylvia ensinou as meninas a fazerem biscoitos. Como será o desenrolar dessa trama? Todos estão impressionados, principalmente o rei, perguntando se realmente ele esteve com o primeiro rei. Sim, ele criou esse mundo e tem vivido como o deus da criação. E além disso, trouxe a katana que usava no passado. Na carta, está escrito que ele o havia treinado. Caim disse que ele foi rígido e o fez atravessar uma floresta cheia de monstros tenebrosos, lutas simuladas todos os dias até cair, e foi forçado a treinar todos os dias, o dia todo por 5 anos. O rei até se levanta de tão absurdo que acha isso. Eric disse que receberam um relatório da guilda enquanto ele estava ausente, pois se esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para o nível A, e se deixar isso assim, seu registro será cancelado. Foram informados aos chefes da guilda que Caim estava aqui e ficaram preocupados porque nunca vinham pegar uma missão, respondendo que não tinha muito tempo livre. A Tijuana parece solitária, disse seu irmão. Ela disse que o porquê não poder treinar com ele, o amor acumulado estava para explodir. O mestre da guilda disse que para promovê-lo ao ranking A, precisaria que fizesse a missão certa, pois se apresse logo, do contrário seu registro será cancelado. Caim precisa que faça isso agora. Ele já havia comentado, mas quer que pegue alguns fora da lei. Eles apareceram na rota de Grácia até a capital real. Seria um grupo de 10 pessoas. Acha que lidaria com eles? Caim se dispõe a investigar e usa seu voo. Já de cara, observando os delinquentes ao descer, se depara com sua antiga professora Nina. Não só ela, Millie está lá também, que está ferida, mas Caim usa sua magia de cura. É muita gente para lidar com ela. Eles começaram a zombar de Caim por ser pequeno. É tudo o que tem a dizer? Vocês serão castigados por fazerem isso com a Sensei. Caim usa seu fortalecimento e começa o duelo derrotando 1 a 1. Nem mesmo todos ao mesmo tempo dão conta do recado. A missão foi rápida e Caim é elogiado por estar bem depois disso. Ele disse que aceitou essa missão, mesmo que seja ranking C, e tenha essa idade. Apresentando seu cartão dourado, as mestras ficam surpresas. Muitas coisas aconteceram e ele foi consequentemente um líder agora. Agora que acabou com os ladrões, o que fará com eles? Uma jaula seria o ideal. Na cidade, Parma, filha do homem que o acabara de proteger, aparece sabendo de seu feito. Seria bom com suas obrigações de barão. Millie descobre e questiona. Caim disse que mesmo assim pode chamá-lo pelo seu nome. Assim o fará. Precisa se apressar logo para entregá-los à guilda. Está aqui. A prova no relatório. Os ladrões estão presos. Na carruagem aqui em frente. Millie e Nina são abordados mais uma vez por caras inconvenientes que, ao tentar fazer algo, Caim diz se poderiam parar de incomodá-las. Vendo que é o Caim, ficam amedrontados. Baldi nunca pensou que o veria com uma aura tão amedrontadora. A maioria dos aventureiros teria problemas com eles. Caim disse que o motivo seria a chatice com suas mestras e, para surpresa, Millie é a sua irmã, explicando que isso ocorreu quando tinha seus 5 anos. Seria coincidência demais, disse ele. Isso merecia uma comemoração? Nina disse que Caim já é ranking A, impressionado com isso. Mas claro, você é o único estudante que conseguiu acompanhar a sua força total. Nina disse que não é só isso, ele também é um barão. Como ficou tão forte? Bem, isso não pode falar de maneira alguma. Mesmo tendo derrotado há tempos atrás um dragão vermelho e terem ganhado essa bolsa mágica. E a esposa de Cloud pergunta de onde veio aquilo. Foi ele mesmo que fez. Essa bolsa tem a capacidade de entrar até mesmo uma mansão. Como consegue fazer isso? Sua bolsa é tão pequena?
Indiretamente, isso foi para que Caim também a faça, o que aceita. Claude disse que ela é fraca com bebidas e amanhã não se lembrará de nada. Ele se lembra que amanhã começa as aulas. Acabou faltando a semana passada e se apressa. Rachel disse que o instrutor deveria dar aula amanhã sobre aventuras e ficou ferido em sua missão. Então, está procurando o substituto com urgência. Claude parece interessado e pede mais detalhes. Na escola de magia, irá dar continuidade. O objetivo é que acertem esse alvo com ela. Agora seria o momento de mostrar o resultado de seu treino com o Sr. Yuya, pensou ele. Mas, pelo visto, ele foi proibido de fazer magia na escola e irá apenas observar, pois essa barreira não aguenta nem suas magias iniciantes. O diretor disse que pode dar pontos por essa aula, não se preocupe. Claude disse que ele parece deslocado de sua turma e realmente precisa ajudá-lo. Irão fazer aquele plano. Na aula, o professor mestre das espadas disse que convidou um aventureiro especial chamado Claude. O plano era vir um aventureiro ranking C, mas por agrado à guilda eles também são ranking A, enquanto Millie e Nina ranking B. Claude pede para que mostrem seus cartões da guilda, e isso é só um plano para que Caim apresente, mas ele não quer fazer isso. Essas pessoas vão pensar o que dele? Acabaram de se registrar. Se mostrar seu cartão dourado, com certeza irão se afastar dele, ainda mais. Caim responde que esqueceu ele. Da próxima vez, não deixe para trás. Claude disse que irão fazer lutas simuladas. O básico é a melhoria da condição física e fortalecimento. Irá começar com quem estiver pronto. Isso é bom. Sendo ele, Caim pode dar um pouco a mais de si, mas ele está ocupado. Na parte de alvo, Nina o alerta que pode usar magia, e assim ele não pode entrar. Caim ainda não é chegada a sua vez. Os professores precisam mostrar a sua força, e se mostrar a sua força, ganhará mais atenção do seu poder, e ele se tornará o herói da sala. Caim tem que enfrentar uma enorme fila para fazer isso, para finalmente chegar a sua vez de lutar contra o aventureiro. Seria bom, mas a aula acabou justamente na hora, e não irá chamar os professores tão cedo para as aulas pela falta de dinheiro. Gastaram tudo com o dano que ele causou da última vez. Caim à noite joga sua raiva culpando Claude por isso. Exagera tanto com seu poder, ao ponto da segurança da capital achar que os demônios saíram para destruir a cidade, e se preparam. Garm mais uma vez foi enganado. O rei disse que recebeu uma mensagem dele para que vá até a cidade, pois apareceu o rei demônio, na floresta dos monstros. A floresta foi queimada com rochas flamejantes, perguntando se não recebeu nenhum aviso dos deuses, já que é o escolhido. Talvez seja necessário cooperar com outras nações. Caim disse que não precisa ir tão longe assim. Então está escondendo algo? Do outro lado, o cristal é pego pelo Goblin, que é atacado por um dragão sombrio, dizendo que o selo está fraco. Apesar de ser uma parte de seu corpo, não há o que se fazer agora. Vejam, deuses. Aaron está com planos diabólicos para sair de lá e destruir toda a cidade. No último capítulo, uma parte do Deus Maligno foi libertada, enquanto na aula terá uma pesquisa de invocação. A professora quer saber onde o Caim está, e ele responde achando que vai ter que ficar sozinho. Ela disse que não é como magia de ataque, então ele pode participar. Trouxe um especialista no assunto grátis, um cara que normalmente trabalha com magia no palácio, dizendo que existe 2 tipos de invocação. Um é para estabelecer uma ligação com o monstro e firmar um contrato com ele, e o outro chama através de um círculo mágico e o faz o contrato. Caim conseguiu fazer uma ligação com o Haku e o Gin, por isso fizeram um contrato. Na aula de hoje, irão tentar invocar algo no círculo mágico. Mesmo se conseguirem invocar, se não se derem bem com eles e firmarem um contrato, eles irão sumir. O treino começa e um deles invoca uma criatura maior que nega o contrato porque ele tinha pouca mana. Mas só de invocar uma besta feroz já é um mérito. Continue assim para aumentar a sua mana e firmar um contrato futuro. Agora será a vez de Caim, que primeiro coloca a magia que puder nesse círculo mágico. O problema é aparecer um animal igual aquela vez. O professor disse que pode usar toda a sua magia que puder com tranquilidade. Caim mais uma vez exagera na quantidade de poder. Isso pode ser perigoso e muito arriscado, e para surpresa de todos, ali foi invocado algo pior, o próprio Rei Demônio, que se pergunta quem o invocou aqui nesse mesmo lugar, e assim, nem mesmo a luz de Caim o intimidou. Seria ele companheiro de Aaron, o demônio? Viu seu status
E quando Caim puxou sua espada, ele disse que se tornaria seu subordinado. Fará um contrato com o maior prazer. Caso queira que destrua tudo, só falar. Caim disse que isso é um absurdo, nunca desejaria um caos assim, desse tipo com seu exército. Ele disse que caso mude de ideia, seu nome é Seth, que se formar um contrato com ele, pode invocá-lo quando desejar. Pense bem, mestre. Quando quiser destruir uma nação, disse o rei demônio. Seu professor disse que se entendeu bem, ou que acabou de invocar se dizia o próprio diabo, mas ele rebateu. Não consegui, então ele desapareceu. Pode ter passado a perna na escola, menos diante do rei, que ao questionar ele foi obrigado a falar. Invocou o rei demônio, e não só isso, firmou um contrato com ele. O rei ficou enfurecido dizendo que se ele não tem ideia do que poderia acontecer caso se rebelasse, destruiria toda a capital. O professor disse o quanto de mana ele possui. Talvez a mana dele aumentou após o treino com o primeiro rei. Ele pede que mostre os seus status para o seu professor. O rei pede segredo, o que verá agora, considere protegido as 7 chaves. Ao mostrar o seu nível, agora é um semideus, com um status imensurável. O rei disse, se não pretende fazer nada de mal, pois com esse poder pode destruir o mundo se quiser. Caim fala que não, só quer que o tratem normalmente. O rei em breve marcará uma audiência para torná-lo visconde e dará uma cidade inteira a ele para fazer o que quiser. Não aceitará objeções sobre isso. Deve ficar tudo bem se for uma cidade próxima da capital. Um homem que não protege uma casa não serve para nem governar um país. Sylvia está empolgada com seu título de Lorde, e ele está certa que se dará bem em qualquer cidade. Foi-lhe dar as notícias que o Lord Garmy recebeu informação do mestre Jin em Grácia. Parece que há sinais de rebelião na Floresta dos Monstros, e chegando na mansão, seu irmão mais velho disse que houve um grande número de aventureiros. Monstros na floresta estão atacando há uns 2 meses. Fez um pedido para que eles investigassem e disseram que o número de monstros vagando pela floresta aumentou e que estão muito mais violentos. Sabemos do incidente atrás que os monstros ficaram mais violentos e saíram da floresta daquela vez. Bate exatamente com o estado atual daquela época. Por isso, contará com o seu pai para enviar todos os aventureiros a esse lugar. Caim disse, se não tem como confirmar que é uma rebelião. Sim, não podem enviar soldados e depois fingir que nada está acontecendo. Caim se dispõe a investigar esse ocorrido. Mostra-nos seu cartão dourado e suas habilidades que foram aprovadas e renovadas. Primeiro, irá passar na guilda e acredita que passará informações da floresta. A garota da guilda disse que a situação está feia para ficarem até mesmo mandando pessoas até ver o seu cartão. Senhorita Rude faz as honras. O importante agora é saber que o problema da floresta claramente está difícil de se aproximar. E realmente, por causa dos monstros agressivos, tem muitos feridos aqui. Sensei Millie e Nina apareceram por ordem da guilda. Há um chamado para ranking alto. Seu irmão e a esposa dele também vêm juntos. Millie disse que ele poderia ir junto com eles, mas ele quer ir o quanto antes para ver se tem uma ideia do perigo. Rude disse que seria arriscado demais ele ir sozinho, mas ela mal sabe que Caim é apelão, e invoca mais à frente Haku e Gin. Tem que se preparar. Caim derrota os monstros, mas sente algo estranho, obrigando a invocar Seth, e pede que investiguem a floresta de fato. Ele sente algo mais estrondoso no fundo e sim, parece que há uma enorme quantidade de monstros no caminho. Há muitos monstros em seu reino, e ainda mais perigosos. Se eles chegarem na cidade, seria um enorme problema. Se é o que precisa, há subordinados, e seu especialista irá investigar. Invocando seu mordomo e dizendo que Caim será o novo deus a dominar esse mundo, o escolhido. Mais dragões aparecem, e Caim os derrota, e o mordomo do diabo não acredita no que está vendo. O que realmente sabe é o tamanho do seu poder agora. Caim irá voltar para a cidade uma vez para avisar aos outros. Na guilda, só tem monstros que nunca viu, e Cláudia aparece exigindo uma explicação de onde veio esses monstros. Caim revela que há mais monstros na floresta, muito mais poderosos. Precisam ficar mais atentos. O mordomo disse que precisa ver algo mais ao fundo, tentando intimidar Seth. Que se ele ainda sabe lutar. Bem enferrujado, senhor. Parece que há alguém se aproximando, não parece ser nada invocado pelos coroas, disse Aaron. Não importa, saiam, façam bagunça, devorem todos. Seth observa a floresta ser devastada e corre para avisar ao Caim. O sino toca e Seth informa que os monstros estão prestes a chegar na cidade e precisam de ir rápido, pois alguém de poder maior ordenou isso. Caim diz a Rude para dizer ao seu irmão e Cloud organize os aventureiros. Precisa que segure os monstros enquanto ele vai buscar a fonte disso tudo. Não se preocupem, suas invocações superam a ranking A.
e eles cuidarão disso juntos. Tijuana aparece dizendo que o Marquês Garm pediu com urgência o apoio da ordem à cavalaria. Saiu muito mais rápido do que deveria. Sr. Dain está vindo. E Caim disse que ele precisa liderar os cavaleiros da cidade, as pessoas e sua casa. Ela concorda e então vamos ao que interessa. Correndo, Seth pergunta se não é mais fácil se teletransportar, mas Caim está agindo com cautela perante a população. Ficou preocupado até mesmo quando ele usou aquilo. Seu mordomo elimina as feras enquanto Caim usa suas chamas infernais para terminar o resto. Aaron está esperando por ele. Esse jogo será divertido. Caim também o espera. O Senhor das Trevas pede a Caim que cuide do resto, pois precisa investigar a fonte de todo o mal. Caim, em dúvida, diz se pode dar conta sozinho. Seth irá invocar seus subordinados. Pode ser que a floresta fique destruída se não se importar com o estrago. Assim, ambos partem caminhos diferentes, enquanto a cidade beira ao desespero. A esposa de Caim pede que não deixe nenhum dos demônios se aproximar da cidade. Nina está sentindo a presença dos monstros e toda vez que acha que diminuiu, volta com tudo. Millie toma a frente e diz que irá encarar a floresta. Não sabe o quão profundo pode ser perigoso e não pode ficar sentada esperando. Nina também decide ir. Cloud não tem opção a não ser ir junto com a sua esposa. Irão à floresta para impedir os demônios e Seth invoca seus servos leais. O que houve, grande rei? Para invocar dessa forma não é nada comum que traga nós quatro. Um amigo pediu ajuda e peço que segurem a situação por aqui, disse ele. Lord Dalmátia foi trazido também para a surpresa dos seus subordinados, atendendo ao seu chamado precioso e firmando um contrato. Ficaram chocados porque existe alguém acima de vossa majestade sombria. O rei demônio fez um pacto com o semideus escolhido dos deuses. Depois irá explicar isso. O mais importante agora é proteger esse lugar. Começando a batalha, Caim disse se continuar assim não terá fim, e lança suas chamas infernais, que se choca depois com uma chama roxa. Então é ele que está cuidando dos seus irmãos? Não esperava nada mais que um cachorro dos coroas. Caim disse ao dragão negro, ou antigo deus da diversão, Aaron, que infelizmente só conseguiu recuperar uma parte dela. É um tédio usar o corpo desse bicho. Não adianta falar com ele, afinal, não passa de teu joguinho para saber se os humanos serão devorados pelos monstros. Quantos seus amiguinhos vão aguentar, hein? Cloud avista seres voando. Todos não acreditam até ver. Parece que estão do seu lado. Nina disse que devem ser amigos do Caim. Eliminem todos. Só nos resta deixar o que passar para os humanos. Cloud e Millie lutam. Aaron disse que os olhos de Caim irritam ele. São os mesmos daqueles que o selaram. Ele achava que ia esperar ele sofrer primeiro. Por que não desaparece de uma vez lançando sua chama? Caim, pela primeira vez, sentiu medo. Ele escapa das chamas e lança a sua. De fato, ele não pode estar na sua melhor forma, mas acha mesmo que um fogo meia-boca desses irá fazer efeito? Caim precisa de mana, como se Aaron fosse deixar isso acontecer, lançando seu fogo roxo. Nina e os outros lançam suas magias. Millie pergunta por quanto tempo isso irá durar. Cloud disse que quem sabe o mais importante agora é que quando isso acabar, irá tomar uma com Caim. O mesmo que agora está fugindo de Aaron e invoca Gin e Haku, que enfrentam o dragão. Parem de encher o saco! Golpeia Haku e lança sua chama. Os amigos de Caim lutam até Nina perder a sua mana, e Millie disse para não ligar e recuar enquanto podem. Só se tem uma vida, não desista facilmente. Ele se distrai com isso e quase o monstro consegue atacá-lo. Ele defende a tempo, mas a elfa capitã chega a tempo com os reforços. A defesa da cidade está bem sólida agora. Tijuana irá defender na linha de frente. Não mesmo. Se vamos fazer isso, por que não todos de uma vez? Haku lemou em cheio o golpe do dragão maligno. Não se ache demais. Caim protege a tempo, mas um poder em fúria de Aaron faz o velho discurso da amizade.
Calado, moleque. Caim, irritado, disse que os deuses não têm nada a ver com isso. Só quer que tudo volte a ser como era, invocando uma poderosa sobrecarga. Essa luz é bastante conhecida pelo deus maligno. Caim usa seu poder que colide com as chamas demoníacas do dragão. Uma forte luz é vista por todos, e assim ele suplica ao seu pai e à sua mãe, que emprestam mais do seu poder. Haku e Gin impedem, mas Caim, espere um pouco. Mestre, sua força, você exagerou um pouco, disseram o rei demônio e seu mordomo. Isso foi realmente necessário? Caim só quer saber onde está Aaron. Parece que por hora a rebelião acabou. Os monstros recuaram e o povo foi salvo graças ao escolhido dos deuses, que retorna e vê o sorriso estampado nos seus amigos. Isso não foi só reconhecido por eles, mas também pelo rei demônio e o mordomo Haku e Gin. O rei disse que então ele foi responsável por aquela luz enorme. Muitos estavam mesmo acreditando que até os próprios deuses iriam descer à terra, não que estava enfrentando um dragão poderoso. Caim disse que sua magia mediana não foi suficiente, então teve que apelar para a de nível imperial. Além disso, ele falou que um homem veio voando e soltando magia na floresta. Nada demais, só invoquei o diabo para ajudar. O rei disse que já está cansado e se não pode ceder o trono a ele. Óbvio que não. Então, já que fez isso, como premiação, o futuro de Telestia dará um domínio a ele. Agora Caim de Barão é nomeado a Visconde e dará um domínio de Dorinthral. Pela prosperidade do reino de Esfort, irá se devotar de corpo e alma ao governo deste domínio. Tem certeza que logo aí? Seu pai e a sua esposa Elfa dizem que essa cidade, os aventureiros gostam de largar todo o peso das costas em Dorinthral. Muitos nobres já assumiram um cargo e não duraram muito. De qualquer forma, ele está empolgado para saber o que acontece, então vamos para esse tal lugar. O rei pergunta o que aconteceu com Caim após chegar à cidade. Foi atacado pela guilda, mas ele disse que isso foi um presente. A arena ficou danificada e então, no seu repouso, pessoas comentaram sobre o que aconteceu. E Caim, ao ver eles maltratando a garçonete, os tira do bar a pontapés. Poderia ter acabado com eles, mas acabou sendo pego. Ele disse que foi levado e até se assustou. O rei demônio aparece no seu jardim dizendo que algo inusitado apareceu. A sua esposa o pôs para fora de casa porque descobriu uma traição. A mesma que aparece se apresentando como Li Fen. Sente muito pelo seu marido e imagina que ele já tenha dito o que aconteceu. Então será bem direta, sendo um homem o que acha disso. E imperdoável. Como pode pensar em outra, sendo que existe essa mulher linda ao seu lado? Seth disse que precisa tomar cuidado com as mulheres, pois elas mudam após o casamento. Mas ele não tem como argumentar, pois está errado, até o seu último fio de cabelo. Caim disse que sentimento é esse que sabe que não fez nada de errado. Lefene disse que Caim tem 2 damas a proteger e zelar, e nada de fazer nada errado ou vai se ver com ela. E ela vai embora e dá uma última chance ao seu marido. Caim também reclamou que o imposto cobrado pela igreja era alto demais. Assim que a guilda e a paralela foram atacar o sacerdote, ele estava lá, e fizeram eles mesmos caírem em sua própria cilada. Assim Caim fez uma parede. O Deus disse que ainda há muitas coisas que precisa fazer. Ele levantou essa parede para fazer o seu maravilhoso palácio. Por que fez isso tudo? Ele reencarnou tendo memórias de sua vida passada. Se tornou um nobre fora da realidade com nível 10 de bênção de todos os deuses. Mas isso fica para outro dia. A saga por enquanto acaba aqui. Mas a pergunta que não quer calar: aonde foi parar esse lazarento do Aaron? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo. Tchau!